Bom dia e bem-vindo a este vídeo no qual vamos responder a uma questão crucial. Os americanos podem desativar os caças F-35 que venderam aos seus aliados na Europa, no Canadá e em todo o mundo? Essa questão surge com a evolução do contexto estratégico de Donald Trump, que está claramente em uma relação de força entre os Estados Unidos e seus antigos aliados. Ou até mesmo que tem desejos imperialistas territoriais sobre certos países clientes dos Estados Unidos, como o Canadá ou a Dinamarca, através de seu desejo de anexar a Groenlândia. O F-35 é um avião ultraconectado, o que significa que ele se comunica com seu ambiente durante o voo. Contudo, todo o funcionamento do F-35 é garantido por um software chamado ALICE, considerado a espinha dorsal informatizada da aeronave. Este sistema garante a manutenção do avião analisando Big Data para atender necessidades logísticas, como encomendar peças de reposição. Também para configurar o aparelho antes da decolagem, realizar debriefings e preparar as missões. Posso falar sobre isso, pois eu era preparador de missão no Rafale na Flotte 12F, no Andivisio em um Rafale Marine. Basicamente temos um grande servidor, um computador robusto, onde configuraremos todos os aspectos de um voo. Fornecemos um grande pendrive com os pontos de passagem do avião durante sua missão. A configuração da aviônica, incluindo a localização das telas, a configuração dos sensores, as zonas de lançamento de bombas. Tudo isso garantindo a segurança, incluindo a configuração da trajetória das bombas e mísseis até o impacto. Por exemplo, várias bombas a 2 metros para caírem com alguns segundos de intervalo, penetrando em um bunker sequencialmente. E além disso, com uma sombra precisa para evitar que os destroços caiam de um lado em vez do outro. Isso reduzirá o risco de danos colaterais. Mas então, isso significa que um avião no qual não poderíamos fornecer essa chave com todos os elementos do voo? Claramente, essas performances operacionais serão muito reduzidas. Voltando a ALICE, o sistema que gerencia o F-35, cada flotilha que possui o avião tem uma estação ALICE, e essa estação está conectada à rede via internet. E após cada voo. Os dados da missão, portanto, devem ser transferidos para os servidores que acabam nas instalações da Lockheed Martin na base de Fort Worth, no Texas, como podemos ver no diagrama. E esta é a única base no mundo que é capaz de receber e processar todos esses dados. O relatório do Tribunal de Contas americano afirma que o avião poderia voar por mais 30 dias se não fosse conectado à ALICE. Por exemplo, se houver ataques ao servidor central, cortes de energia. Assim, o Tribunal de Contas busca ser tranquilizador ao dizer isso. Porém, se um cliente não pudesse mais se conectar por estar em desacordo com os Estados Unidos da América, a impossibilidade de conexão reduziria o desempenho operacional da aeronave. E isso é para sempre, pois não haverá mais atualizações nem sistemas funcionando corretamente. Portanto, já temos dois problemas: uma coleta de informações não decidida pelo usuário do avião, mas sim pelos Estados Unidos. Além disso, não estamos protegidos contra a incapacidade de conexão, como em caso de guerra, ou se os Estados Unidos da América deixarem de ser aliados. Além disso, podemos incluir as críticas questões de cibersegurança do sistema nos Estados Unidos da América. A ALICE foi classificada como falha de nível 1 para o avião em 2016, e esse problema de soberania dos dados de defesa que volta aos Estados Unidos sem o consentimento dos usuários foi considerado tão crítico que pelo menos 2 países clientes do F-35 ameaçaram abandonar o avião. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América solicitou o desenvolvimento do Alice Sovereign Data Management em 2018 para aumentar a visibilidade dos clientes, sobre o que de fato volta aos Estados Unidos. Mas no final, apenas Israel teve o direito de ter um sistema totalmente isolado e soberano. Países como Noruega e Itália gastaram milhões de dólares tentando impedir a transferência involuntária de dados para os Estados Unidos da América. Os usuários de ALICE registraram quase 4.700 novas falhas no software apenas em 2018 e 2019, o que levou os Estados Unidos a abandonar ALICE para começar do zero com o desenvolvimento do software. Odin, então, teoricamente, Odin é uma espécie de ALICE, mas sem os defeitos de um sistema de computador cujo desenvolvimento começou ainda em 2002 e que deve considerar a exigência de soberania dos clientes do avião. Descobrimos em 2021 que Odin também será hospedado em uma nuvem do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América em território americano, em infraestruturas gerenciadas por grandes empresas privadas como Amazon e Microsoft. O conceito de soberania dos dados dos clientes exportados é sempre excluído pela Lockheed Martin. A questão que surge agora é até que ponto os Estados Unidos da América podem impedir o cliente de usar seus aviões. Bem, oficialmente, obviamente não.
E jornais canadenses lembram que os Estados Unidos da América negaram a existência do chamado interruptor de desligamento no F-35, assim como eles inicialmente negaram que ali se enviava dados da missão aos Estados Unidos da América. Portanto, não estamos a salvo de uma nova mentira dos Estados Unidos da América. Por outro lado, o Departamento de Defesa confirmou que gerencia diretamente o software e é o único capaz de fornecer as atualizações necessárias para o bom funcionamento do avião, como, por exemplo, os patches que devem corrigir as centenas de bugs que o aparelho ainda sofre. Ou ainda as bibliotecas de guerra eletrônica que somente eles produzem e fornecem. Em outras palavras, se amanhã os russos fizerem um novo radar e os Estados Unidos não quiserem que os F-35 europeus tenham a possibilidade de detectar esse radar, classificá-lo e entender seu funcionamento. Os parâmetros de detecção do radar e sua classificação como ameaça não poderão ser colocados no avião sem a aprovação dos Estados Unidos, portanto, estamos restritos. Nosso serviço de inteligência não poderia sequer inserir informações captadas no aparelho sem o auxílio dos americanos. E, por outro lado, dependemos da sua boa vontade. Portanto, ainda podíamos esperar que, com a passagem da Odin para Alice, essa dominação americana que reduzia as competências do avião, se ele não se conectasse em 30 dias, ela desapareceria. Quando as autoridades suíças são questionadas sobre essa questão, elas se mostram tranquilizadoras. Mas, por outro lado, o serviço de imprensa da defesa belga confirmou que o F-35 pode ser totalmente implantado de maneira autônoma, embora não seja recomendado prolongar essa situação por algumas semanas. Em suma, sempre haverá limitações ao uso do avião. Se infelizmente não desejarmos ou se os americanos não puderem nos autorizar conectar ao servidor deles. Pior ainda, Israel revelou que os F-35 que os Estados Unidos da América planejavam vender para os Emirados poderiam ter sua furtividade reduzida, se necessário, conforme explicitado neste artigo. Em suma, os F-35 furtivos dos aliados americanos poderiam perder sua furtividade se os Estados Unidos da América assim o quisessem. É justamente pela questão de soberania dos dados. Eles desconhecem o que está sendo enviado de volta aos Estados Unidos da América e também por causa desse controle americano sobre as capacidades do F-35. Mesmo após a compra do aparelho, os Emirados Árabes Unidos cancelaram o contrato de 20 bilhões de dólares para adquirir 50 aviões. E que eles optaram pelo Rafale, obviamente. Ainda mais que em 2020, a Reuters revelou que Washington exigia que os F-35 exportados não pudessem igualar o desempenho dos operados pelos Estados Unidos da América, o que confirma um medo expresso já em 2006 na Austrália, com o desempenho de discrição do sistema de comunicação do F-35, que foi degradado do nível muito baixo observável para o F-35 americano para apenas baixo observável para os australianos. Então, você vê, novamente, não podemos falar sobre kill switch. Eles não podem desativar os aviões remotamente, mas temos pelo menos F-30 e 5 que são inferiores aos dos Estados Unidos da América. Há vazamentos de dados prováveis e potencial para reduzir a eficácia do avião se os Estados Unidos da América quiserem. E aqui estamos falando apenas do F-35, que obviamente atrai todos os holofotes, mas também podemos nos perguntar se existe um controle americano direto sobre outros sistemas que eles vendem. E obviamente a resposta é 1000 vezes sim. O problema é que todos os países aliados dos Estados Unidos fornecem e utilizam infraestruturas americanas que impõem seus padrões. Fora da OTAN ou dentro da OTAN, por exemplo, com o sistema de posicionamento global que pode ser desativado a qualquer momento, as comunicações militares como a ligação 16 e o dado 22, ou equipamentos que usam criptografia com chaves americanas. E você tem assim o pesquisador holandês Ingo Pippers, que dá alguns exemplos de armas que dependem da boa vontade dos americanos, como por exemplo a criptografia do sistema de aquisição de alvos do tanque Abrams, os drones MQ-9 Reaper, cujo controle só pode ser realizado via satélites americanos, os navios que usam o sistema de combate Aegis, que depende de uma configuração de radar que é realizada pelos próprios americanos. A defesa aérea Patriot, cuja configuração do radar é feita a partir dos Estados Unidos da América, pode ser diminuída ou até mesmo tornada totalmente inoperante. Os mísseis Sol-Sol High Mobility Artillery Rocket System, que os americanos haviam limitado na Ucrânia, são um exemplo muito conhecido. E a última versão do caça F-16, que se chama F-16V, cujas capacidades de guerra eletrônica dependem de uma supervisão de Washington. Portanto, vemos um acúmulo de muitos problemas. Além disso, notamos dificuldades de interoperabilidade para os países compradores desses aviões. E, aliás, era um medo que os analistas tinham há bastante tempo, mas que foi confirmado por um exercício conduzido em dezembro. Em 2024, na Grã-Bretanha, haverá uma grande notícia e estreia segundo a Lockheed Martin.
E pela primeira vez, um F-35 foi capaz de transmitir dados classificados para um centro de comando que não seja americano. Em suma, os F-35 exportados não podem compartilhar completamente sua situação tática com seu próprio comando, uma guerra centrada em rede com cloud de combate. Isso só é possível com os Estados Unidos da América e sob sua direção, pois o F-35 usa um protocolo de comunicação não reconhecido pela OTAN, o que significa que um país que tivesse vários tipos de aviões não poderia fazer seus aparelhos trabalharem juntos plenamente. Foi o caso, por exemplo, do Eurofighter e do F-35 na Grã-Bretanha, na Itália ou na Alemanha. É o mesmo problema na coordenação de vários aliados, desde, por exemplo, a Bélgica com a França, que tem rajadas, ou mesmo com a Finlândia, e a Suécia, que dispõe de caças Gripen fornecidos pela Saab. Portanto, sejamos caira. Isso significa que, em caso de possível confronto entre países da Europa sem os Estados Unidos da América, por exemplo, para se defender contra a Rússia ou proteger a Groenlândia contra os Estados Unidos, os países com F-35 estão desarmados. Além disso, como não conseguimos nos comunicar sem as ligações de dados táticos L-16 que os americanos decifram, somos incapazes de trocar informações discretamente entre nós. Esse problema não é exclusivo do F-35, afetando até os equipamentos europeus que precisam se comunicar entre si. Eu teria 100 anedotas para lhe dar, mas vou destacar apenas uma, porque é conhecida pelo resto. É um caso que foi revelado na Áustria. Para que o Eurofighter possa se comunicar com os outros aviões de sua rede, a fim de ligar seu sistema de navegação e ativar seu identificador amigo-inimigo. 2 contratados de uma empresa privada americana custavam $500 mil por ano. Quem deveria estar presente para colocar uma chave americana nos Eurofighters para que eles pudessem usar os padrões da OTAN? Ou seja, estamos no contexto de uma submissão total, à mercê dos Estados Unidos. Mesmo para um aparelho Eurofighter que é produzido por países europeus, não sabemos fazer sem eles. E é por isso que no lançamento do padrão F4 do Rafale, haverá uma forma de comunicação entre aparelhos franceses sem usar um sistema cuja chave os Estados Unidos da América possuem. Novamente, encontramos claramente no último pedido de 42 Rafales pela Direção-Geral do Armamento, onde se menciona o sistema de radiocomunicação. Mas podemos tentar nos tranquilizar dizendo que os Estados Unidos da América nunca nos trairão, ainda mais que eles dependem de seus parceiros, já que parte dos componentes do F-35 são produzidos no exterior, como sempre acontece no contexto das compensações industriais que são realizadas após os contratos de armamento. Mesmo que os retornos industriais do F-35 sejam inferiores ao previsto inicialmente, portanto, esperamos que a dependência dos Estados Unidos da América os impeça de nos trair. Não. Trump pediu a Lockheed Martin para romper as parcerias industriais com os clientes do F-35 e repatriar a produção de seus componentes diretamente em solo americano. Você está vendo a cenoura se aproximar? Então, eu resumo então. Discutimos sobre um avião que parte dos clientes foi forçada a adquirir. 2 exemplos conhecidos. A Noruega, que iria comprar os Gripen, mas sofreu fortes pressões diplomáticas americanas e teve que adquirir os F-35. Essas informações foram reveladas pelos documentos secretos publicados por Edward Snowden. O segundo exemplo são os Países Baixos, onde o Rafale no padrão F4 superou o F-35 na competição. Com os critérios definidos pelo país, você vê o resultado final da competição, conforme o vazamento do Ministério da Defesa local. Mas o país também teve que ceder para comprar um avião que eles oficialmente consideraram inferior em sua avaliação. Não falarei sobre as dúvidas que eles têm em relação à competição na Suíça, onde os industriais franceses já haviam recebido confirmação de que o Rafale fora escolhido. Até que uma visita do presidente americano mudou o jogo. Ou ainda a Bélgica, que já escolhera os F-35 antes da competição iniciar. Fala-se então de um avião comprado por alguns clientes por vassalagem aos Estados Unidos da América, pensando simplesmente que o fato de comprar equipamento americano trazia uma proteção americana automática. O que obviamente não é garantido hoje. E olhamos, por exemplo, para países como a Polônia. Em seguida, discutimos uma aeronave com desempenho restrito para exportação. Isso sem mencionar a obrigação de pagar por atualizações, algo não previsto inicialmente. Trata-se de um avião que não garante soberania sobre os dados compartilhados com os Estados Unidos da América e que pode possuir um quase interruptor de desligamento, o que levou alguns clientes a desistirem. Estamos falando de um avião que sempre custa mais caro do que o previsto, como no contrato de aquisição da Suíça, com um aumento de 1 bilhão de francos suíços. Ou então o seu custo de operação, que sempre ultrapassa os $40 mil por hora de voo, ao invés dos $26 mil originalmente previstos. Para comparação, lembro que o Rafale custa 17 mil euros por hora de voo.
O custo do F-35 se tornou tão alto que até o Tribunal de Contas americano considera seu custo operacional insustentável. Assim, eles impuseram uma revisão para diminuir os pedidos, enquanto seguem reivindicando para seus clientes. Não há problema, os custos vão diminuir conforme o previsto. Até mesmo os americanos não acreditam nisso. Estamos falando de um avião que foi fornecido por um país que hoje representa potencialmente uma ameaça militar direta para uma parte de seus próprios clientes, começando pelo Canadá e Dinamarca. Então, em resumo, compramos massivamente armas americanas, nos submetemos aos americanos para os padrões, por razões erradas. Principalmente porque ninguém acreditava na necessidade de uma autonomia estratégica defendida pela França desde de Gaulle. E toda a Europa percebe hoje que a França estava certa sozinha. Evidentemente, as consequências são muito mais graves agora que todos os países persistiram neste erro por décadas. E o mais triste é que a Europa dispõe, produz e fornece absolutamente todo o material e todas as armas que são necessárias para enfrentar a Rússia. Sem nenhuma exceção, de aviões a mísseis, passando por tanques, submarinos, defesa aérea. Portanto, vamos ser claros, cancelemos todos os pedidos desse material e do F-35 enquanto ainda há tempo. Não quero ouvir pessoas dizendo que algo não é possível. Foi o caso quando a Austrália cancelou o pedido de submarinos franceses em favor dos Estados Unidos da América e quem hoje se arrepende. Foi o caso para o cancelamento dos contratos dos Sukhoi 30 e 5 russos para o Egito ou para a Indonésia. Foi o caso para os porta-helicópteros franceses para a Rússia, para os helicópteros Kamov russos para a Índia, para as munições israelenses para a Espanha. Isso aconteceu com navios turcos que apoiaram a marinha indiana e com a Itália, que cancelou contratos de munições em favor da Arábia Saudita. É o caso dos Estados Unidos da América, que cancelaram sem constrangimento o contrato dos aviões reabastecedores da Airbus. E o último bom exemplo são os F-35 turcos. E aí, por acaso, eles tiveram sorte. São os americanos que se recusaram a vender o F-35 quando eles compraram o S-400, são os únicos que podem estar satisfeitos hoje com a situação, mesmo que o S-400, obviamente, você sabe o que eu penso sobre isso. Agora, vá ver seus eleitos, pressione os tomadores de decisão e façamos todos juntos uma escolha massiva. Vamos cancelar nossa dependência dos Estados Unidos definitivamente, visando nossa segurança, economia e soberania. E em outras palavras, há uma coisa a dizer, é hora do despertar. É hora da Europa se comportar como a potência que ela sempre deveria ter sido. A França, eu sempre digo francês, se possível, europeu se necessário. Não há razão para dependermos nem dos Estados Unidos nem da Rússia. Podemos ser uma potência soberana e autônoma. Enquanto isso, repito, faça musculação. Colocarei todas as fontes na descrição deste vídeo. Mas há um trabalho urgente a ser feito, uma conscientização no nível internacional francês. Não somos mais aliados dos Estados Unidos da América, é hora de decidir. Vamos, eu digo a vocês até muito em breve.